Bom, é um prazer muito grande estar aqui. Também quero aprender muito contigo. Uma troca-troca. Sim. Eu venho nesse caminho de autoconhecimento desde sempre, assim, sabe? Há muitos anos. E aí percorri o caminho do yoga, da psicossomática, terapias corporais. E a meditação sempre foi algo que me chamou muita atenção, assim, que sempre pratiquei, né? E gostava muito de estudar. E aí, em 2015, caiu para mim assim a oportunidade de fazer um curso de mindfulness, né? Então, eu fiz minha primeira formação em 2015, lá em São Paulo, na Unifesp, e desde então eu não consegui mais parar de estudar, de me aprofundar no tema. Até fiz uma pós em neurociências e comportamento, porque o mindfulness, o que eu acho muito legal do mindfulness, assim, que ele é laico, né? A gente utiliza as ferramentas que ele nos proporciona, mas independe da crença da pessoa, não é religioso, assim, né? Então, isso é muito bacana porque a gente leva os benefícios para vários setores, assim, né, da sociedade, como educação, mundo corporativo, saúde, né? Até na justiça tem, assim, o pessoal pratica, sabe? Então, assim, eu acho, quando entrou na minha vida, fez muito sentido, né? Poder levar essa... É uma ferramenta mesmo, assim, sabe? Que a gente utiliza, mas também eu gosto de dizer, assim, que é um modo de viver, porque não tem como eu ensinar algo que eu não vivo, né? Eu acho que no teu caso, como Nutri, é muito parecido também, né? Verdade, A gente se verdade. apropria muito daquilo que a gente fala, porque também senão não faz sentido, né? Sim. Então depois eu fiz minha outra formação de Mindfulness e Compaixão para a Saúde, pelo Respira Vida Breathworks, que é da Espanha e Inglaterra, que é um protocolo reconhecido internacionalmente, assim, bem bacana. E sigo assim, sigo estudando, sabe? Sigo aprendendo muito também. Hoje em Legal. dia eu dou cursos assim para as pessoas, mas eu também ensino de maneira individual, assim, para quem me procura, enfim, né? Uma E mentoria, assim. Uma capacitação. uma mentoria. Pois então, por que que esse tema foi... apareceu na minha cabeça aí essas últimas semanas para que a gente pudesse pensar nisso, né? Vários dos meus clientes que me procuram para baixar peso, para melhorar a qualidade da alimentação, já meditam, buscam às vezes como uma forma de equilíbrio, relatam. Agora eu estou vendo a Sandra que entrou, ontem a Eva comentou que também faz a meditação dela e que isso ajuda muito em várias áreas da vida, bem como tu está falando, né? Uhum. Mas o que mais me pegou para te trazer aqui hoje, Ali, foi uma notícia no jornal que eu ouvi há alguns dias atrás, dizendo que o Brasil está campeão em índices de ansiedade. E eu fiquei pensando assim, a ansiedade, pessoal, ela bate na gente geralmente, quando as nossas necessidades de diferentes áreas não são atendidas, são negligenciadas. Então a gente vai ficando ansioso porque a gente gostaria de estar. Nós estamos com uma necessidade real, concreta, seja de qual área for, e a gente não consegue responder nem acessá-las. Então a gente vai ficando ansioso, com perda de controle. E eu vejo que no dia a dia, no cotidiano de quem me procura, as pessoas estão muito divididas, né? Nós estamos sempre com muitas atenções. E daí, quando tu fala em atenção plena, a gente vai querer ouvir falar sobre isso de ti, né, Ali, pela tua experiência. Mas então, se é um cotidiano que está exigente, que está demandando N frentes, né? Então, às vezes, eu tenho dificuldade de acertar um horário com um paciente, porque tenho leve e trás de filhos, tenho trabalho, tem a aula que dá o curso noturno, que ela dá aula, tem são cuidadoras dos seus pais. Então, é a casa, é os bichinhos de estimação que estão doentes e que precisa correr, é alguém na família ou algum vizinho que tá pedindo um socorro. Então, meu Deus, as pessoas se dividindo em várias áreas para tentar socorrer o mundo e com um desgaste. E como que cada um vai respondendo?
Uma outra pessoa que eu atendi essa semana, ela passou 2 dias na semana passada fora do estado. Quando voltou, seguiu trabalhando na sexta-feira. E sábado e domingo tinha um evento de capacitação na sua empresa full time. Então, meu Deus, é uma pessoa que não teve nem semana nem final de semana. E assim, não é uma, são várias pessoas me relatando a exigência desse nosso cotidiano que nos dá prazer, que nos desafia, que nos move muitas vezes para a gente realizar os nossos sonhos, mas ao mesmo tempo nos atrapalha porque a gente fica que nem o nosso intestino, em desbiose, em desequilíbrio, né? Então, a cabeça também fica em desbiose. Então, eu fiquei pensando, como é que a gente responde, né? Na alimentação, bem-vinda, Cris, Ana Mari, ai, um monte de gente querida aqui, Nereida, pessoal que certamente busca esse equilíbrio, né? Mas eu fico pensando, se estamos num momento de vida estressante, demandante, que nos desequilibra, nos deixa em desbiose mental e emocional, a gente às vezes responde a essas necessidades comendo, jogando, comprando, bebendo, fumando. Ou seja, a gente vai para a área das adições, porque quando vem os gatilhos que nos desestabilizam, desencadeiam esse desequilíbrio e a gente responde de alguma forma. E a resposta, às vezes, é por evitação, para não sofrer, para não me perturbar. Eu não quero pensar nisso agora, então eu evito. Às vezes é por compensação, então eu me compenso depois, me presenteio e daí vem, no meu caso aqui, dos atendimentos, a comida. Então são respostas emocionais desorganizadas, numa tentativa, às vezes, de escapar dessa cilada que a gente mesmo se coloca, com, às vezes, um alívio temporário, porque é provisório, né? Aquele, ai, comi e aliviei. E por trás disso tudo, e eu quero te ouvir, claro, vou te passar a palavra, todo o desejo de criar e atingir uma vida mais feliz, mais equilibrada, mais leve, né? Olha o nome da clínica que eu botei de educação alimentar leve, Flávia Felipe, porque a gente busca leveza, mas a gente precisa talvez rever os processos de controle, de perfeccionismo, de autocrítica, de autojulgamento que somam essa carga já pesada, né? Então, hoje, quando eu fiz a chamada, eu pensei, são pressões internas e externas. O mundo do trabalho, da vida cotidiana, está nos pressionando, mas a gente também está se maltratando, né? Então, naquilo que depende de nós, vamos aprender hoje com a Ali de como chegar nesse caminho do meio mais equilibrado. Ali, me conta assim, como é que tu percebe tudo isso que eu estou falando e que estratégias para essa ferramenta que tu chamou muito bem, né? De um foco a cada momento da vida da gente. Muitas coisas. Enquanto você estava falando, ficava pipocando aqui muitas coisas. Deixa eu ver como é que a gente pode começar. É isso que tu estava falando, assim, de buscar compensação, que aí eu já pego esse link que tem muito a ver, assim, com muitas vezes da comida, enfim, né? Isso tem a ver com a gente, nós, seres humanos, a gente quer ser feliz, a gente não quer sofrimento. Então, a nossa tendência natural é o que é ruim, o que é difícil e o que é desprazeroso, a gente quer longe, a gente quer afastar, né? E em contrapartida, o que é bom, a gente quer ficar e a gente se apega, né? Então, assim, são movimentos opostos que nos distanciam disso que tu chamou do caminho do meio, né? Quando eu estou no caminho do meio, quando eu consigo olhar para esse meu comportamento de aversão e de apego como um comportamento, como uma distração daquilo que realmente está acontecendo. Então, a atenção plena, né? Trazer a consciência para aquilo que está acontecendo dentro e fora de mim, me permite perceber, por exemplo, isso, né? O que está acontecendo. Então, se eu estou, por exemplo, vivendo algo que é difícil e eu me pego lá já, por exemplo, né? Comendo doce, mas é porque pode ser compulsivo mesmo, né? Não é um doce, é uma caixa de bombom, né? Uhum. Se eu me percebo lá já na ação, muitas
vezes as pessoas pensam assim, pô, já que eu tô aqui, agora dane-se, nem tô, né? Já se afunda de uma vez. Mas o que é possível fazer é perceber antes, ou se não deu para perceber antes, no momento que eu tô percebendo que está acontecendo, eu dou um opa, sabe? Eu paro, respiro, porque assim, ó, uma das práticas muito fáceis assim da gente trazer atenção para o momento presente, para aquilo que está acontecendo, é se voltar para o corpo. Porque o nosso corpo nos mostra momento a momento o que está acontecendo conosco, né? Então, assim, pegando esse exemplo da caixa de bombom. Eu já comi o primeiro, vou comer o segundo, aí eu me dou conta, porque eu penso assim, poxa, eu já comi, já senti o doce, então não tá bom, não, quero mais. Então eu solto, respiro, percebo, será que tem alguma emoção presente que é difícil, né? Sabe? Eu posso fazer isso. E aí, o que que acontece quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, Flávia? A gente sai do automatismo de reagir simplesmente àquilo que é natural para a gente enquanto ser humano, que é, ai, não quero pensar nisso, tá muito difícil. Uma sensação dolorosa ou mesmo uma emoção difícil. Então eu saio desse automatismo e volto para mim, e aí a partir dessa consciência eu posso ter uma melhor escolha. Porque escolha sempre, para mim, assim, a palavra escolha sempre traz essa bagagem de consciência, né? Eu posso fazer uma escolha quando eu tenho consciência. Senão é só reação automática e aquilo que a gente é acostumado a fazer no dia a dia. Então a gente se deixa levar por esse tipo de coisa que nos leva a ficar muito mais inconscientes e desconectados, né, daquilo que a gente sente, desconectados. Porque aí a gente não tem nem oportunidade de se conhecer, né? Porque se eu tô, por exemplo, comendo esse doce porque eu tô sentindo raiva, se eu paro e descubro que eu tô com essa raiva, eu posso perceber, tá, como é que é essa raiva dentro de mim? Como é que ela é no meu corpo? Onde é que eu sinto ela? Uhum. É quente, é fria, né? Onde é que é? Tensiona? Porque aí, quanto mais eu vou me familiarizando com, por exemplo, as emoções em mim, mais eu vou sabendo como lidar com elas. Desde um outro lugar, que é de um lugar de mais consciência, de não achar que é ruim sentir emoções, né? Esse exemplo que tu deu, Flávia, e que é muito comum, a gente viver num mundo que a gente se sobrecarrega demais, com atividades demais. Muitas vezes a pessoa está cansada e ela não para sentir que está cansada, que o corpo precisa descansar. O corpo precisa adoecer, espernear ali, dizendo socorro. Para a pessoa parar. Exatamente. E Exatamente. outras emoções, não só a raiva, né? Mas eu fiquei pensando, solidão, que faz com que a comida seja o consolo ou o companheiro, né? Sim. Ou então a impotência. Nossa, tem N emoções que quando surgem, se a gente não faz essa conexão, se não presta atenção nisso, e se não tem essa consciência e essa conversa interior, né? No sentido, o que eu estou precisando aqui agora? Eu lembro muito de um professor muito querido da PUC, que ele disse, professora Flávia, na hora que uma amiga tocar o telefone e a senhora estiver envolta ali em fazer um artigo, apresentar trabalho no congresso, aquelas coisas de correria, a senhora tem que parar e pensar o que é prioritário e o que é secundário. O que é importante e o que não é tão importante. O que pode ficar para depois. E isso eu acho que é um caminho também simples da gente exercitar, né? Porque se atravessam mil demandas. E daí se a gente consegue dizer, mas o que eu lá no fundinho vou ficar melhor se eu priorizar, né? E daí tu já está consciente, já está respondendo a isso. E daí, quem sabe, a gente não precisa seguir na caixa de bombom. Uhum. Não é? Sim, Sabe que exatamente. hoje, Ali, eu divulguei para minha rede, assim, dos contatos do nosso bate-papo, e um cara muito querido que eu atendi ano passado disse, Flávia, tu é incansável mesmo, hein? Só coisas interessantes aqui. Então, assim, as pessoas querem ouvir falar sobre isso. Elas querem descobrir um jeito que seja de menos maus tratos, de menos
crueldade consigo mesmo, né? De autocobrança, autoexigência, de xingamento, né? Esses dias eu perguntei para um rapaz que eu estou atendendo, jovenzinho, 18 anos, se ele era cuidadoso e carinhoso com ele ou ele se xingava quando as coisas não saíam do jeito que ele queria. Dele, eu me xingo. E ai, como isso é comum, gente. Uhum. Então a gente vai ter que aprender a perceber primeiro o que está acontecendo, e isso que a Ali fala de consciência, né? Pô, o que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo? Para entrando em contato com isso, responder com as minhas, aquilo que a minha necessidade está pedindo. E não disfarçar com jogos, sono, compras, comida, bebida, cigarro e daí vai. Uhum. Distraidores, né? E isso que tu falou, Flávia, também é super importante, porque essa questão assim de como que a gente se trata, né? Porque isso muitas vezes fica introjetado dentro de nós, né? Uma voz julgadora, crítica, né? Que quer perfeição, que quer perfeição, né? Como errou, né? Como falhou? É essa voz que vai dizer assim, não, então agora já que eu comi 2 bombons, eu vou comer essa caixa inteira, sabe? Porque eu não presto, né? Então, esse voltar-se também para se perceber é também um momento da gente fazer amizade com a gente mesmo, né? E perceber qual é a voz que fala dentro da minha cabeça. Como que é o tom dessa voz, né? E aí, quando a gente percebe, a gente pode. Tem muitas táticas, assim, né? Mas a gente pode só perceber o tom. É um tom ameaçador? É um tom crítico, julgador? Né? Ou é um tom amoroso, carinhoso? Geralmente não é, né? Mas a gente pode transformar essa voz aos poucos, sabe? Conforme a gente vai primeiro perceber que tipo de voz que é. E aí conversa com ela, sabe? E começa a ficar amigo dela e daqui a pouco descobre que pode ter, sim, uma relação um pouco mais leve com essa voz. E Adorei isso. isso faz muita diferença, faz muita diferença. É. Isso E não tem sei a ver se. com compaixão. Sim, sim. E eu não sei se tem a ver ou não, tu é que vai me dizer, mas eu tô me lembrando que a Nereida é uma querida que está nos assistindo e trabalha com pessoas também, e ela fala rindo. E eu acho que quando a gente puder, se a gente puder ter esse tom mais amigo, mas também mais divertido, né? Que a gente possa brincar com as nossas confusões, Uhum, tudo vai ficar mais leve, de novo. uhum, Baixando esse grau de exigência e autocrítica e cobrança, perfeccionismo, né? Eu não uhum. preciso ser tão perfeito. Eu não, da onde que vem isso, né? Da onde que vem isso? Exatamente. E que a gente permite, né, que isso norteie a nossa vida em muitos momentos, né? Da onde que vem isso? É uma ótima pergunta. É, a Nereida tá dizendo, adorando esse papo. Imagino, Nereida, porque tu também já tá ficando assim numa escala, num nirvana, assim, de rir de nós, ela tá dizendo. Que a Nereida acho que vem evoluindo como pessoa, né, que já é iluminada e iluminando outras pessoas, já teve aqui comigo, mas como é importante, né, a gente parar um pouquinho numa noite de terça-feira como hoje e pensar assim, tenho percebido como é que eu tô? As pessoas não percebem o sono, não vão até o seu esgotamento limite, não percebem a sede. Muitas vezes estão comendo porque estão com sede, não com fome. E também Uhum, com isso não percebem as suas demandas internas emocionais, né? Vai juntando tudo e a resposta fica muito na impulsividade. E por isso hoje a gente tem tanta obesidade também, né? Porque a gente podemos modificar esse padrão nessa forma de viver, que é o que a Ali já falou aqui hoje, né? Um modo de viver diferente do que os ditames aí que estamos vivendo nessa nossa sociedade.
E sabe, Flávia, também outra coisa que eu pensei ali quando tu estava falando no início sobre a ansiedade. O padrão ansioso é muito assim, de pensamentos muito, muitos pensamentos, pensamentos muito rápidos, né? E geralmente voltados para o futuro, né? De Uhum. muita preocupação, né? De como que vai, das coisas que vão acontecer, ou de tem que planejar, que não posso esquecer, né? E o convite com a prática, assim, que a gente faz, né? Prática de mindfulness, que daí tem a ver com a meditação, é a voltar para o momento presente. Porque a gente começa a desconstruir esses padrões ansiosos que a gente tem, né? E voltar para o momento presente, muitas vezes, é até se dar conta da loucura que estão os pensamentos, porque aí eu tenho muitas pessoas que fazem curso assim comigo, que aprendem e dizem assim, nossa, agora que eu parei que eu vi como eu tenho pensamento, meu Deus! Porque quando a gente está em atividade, fazendo, né, aquilo que a gente faz naturalmente no dia a dia, a gente não se dá conta de quanto que a nossa mente está acelerada muitas vezes. E aí, quando o corpo para, né, com a imobilidade, a mente continua, né? Aí tu consegue olhar, ter esse panorama e dizer, meu Deus, que loucura é essa, né? E aí a gente volta, a gente percebe como tá a mente, mas a gente volta sempre pro corpo. Então essa é uma dica bem legal, assim, da gente, quem tá assistindo, assim, se puder levar isso já tá maravilhoso, assim. Volta pro corpo, sabe? Faz uma respiração profunda, sabe? Faz mais pausas durante o dia para se perceber. E só na respiração, assim, faz uma checagem rapidinho no corpo. Como é que tá meu corpo? Tá tenso? Onde que tá tenso? Sabe? Então, eu tô com alguma necessidade nesse momento. E uma frase bem legal da gente se fazer também é o que eu preciso nesse momento, né? Que tem a ver com isso de necessidade, né? O que eu necessito nesse momento. Uhum. E se dá isso, sabe? Se for possível, né? E às vezes, assim, é só uma pausa. Às vezes, o que eu necessito nesse momento? Eu necessito ir ao banheiro. Porque às vezes as pessoas não param nem para ir no banheiro. É verdade. Qualquer coisa, sabe? Se ouvir mais. E tem um mestre que ele fala assim, o Mingyur Rinpoche, eu adoro ele. Ele fala, ele tá agora trabalhando nesse esquema assim de trazer mais para o Ocidente assim a meditação. E ele diz assim: vamos desconstruir isso, né? Não precisa ficar 20 minutos, meia hora meditando. Faça pequenas pausas durante o dia, mas assim, ó, de 1 minutinho. Várias vezes. Então, é como se fossem gotinhas de consciência, sabe? Durante o dia, que tem o mesmo efeito. Quase o mesmo efeito, sabe? No sentido de trazer consciência, sabe? E a partir dessa consciência, muita coisa vai se abrindo, sabe? Muitas possibilidades internas, né? De autoconsciência, de fazer escolhas melhores, sabe? Eu acho bem legal isso. Muito interessante isso que tu está falando. Me reportou a um congresso que eu fiz da ISMA, anti-estresse, há muitos anos atrás. Nós tivemos um professor em Boston fazendo uma videoconferência no auditório e ele resolveu. Era sobre estresse. E ele Uhum. não era meditação, era um professor de medicina dando aula para os estressados trabalhadores de Porto Alegre. E daí ele disse: olha, eu vou pedir que todos aqui na plateia fechem os olhos, escolham um mantra qualquer, um pedaço de uma música, uma declaração, uma frase, eu te amo, meu amor, eu te amo, meu amor, ou uma sequência de números, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e que vocês fiquem repetindo por alguns momentos. E isso era um evento científico, né? Então, para muita gente, isso, sei lá, 20 anos atrás, todos fizeram isso. Depois de um determinados minutos lá, ele disse: podem voltar. Eu quero saber se alguém aqui na plateia, antes do exercício, estava com algum desconforto físico. E daí as pessoas começaram a dizer: eu estava com uma dor de dente, eu estava com uma enxaqueca. E parou. Daí ele explicou que a nossa mente está super sobrecarregada e que nós precisamos de pausas, exatamente como tu tá, né, tá falando aqui pra gente, Ali, né? E que pequenas pausas de 10 minutos, que podem ser 2 ou 3 vezes ao dia, já nos ajudam a fazer uma
conexão e até aliviar uma dor, porque o corpo está gritando e a gente não está prestando atenção. E daí Uhum. pensei, fiz um link com a importância da atividade física, porque muitas vezes quando o meu dia tá punk, como hoje, uma brecha ao longo do dia, eu me permito ir trabalhando, voltar trabalhando caminhando, ou uma roubadinha na academia que fica próxima à casa e fazer 20 minutos. Ai, mas que absurdo fazer 20 minutos. Mas aquilo ali para mim, o que que representa? Uma pausa. É uma quebra que eu estou escutando música, estou vendo outras pessoas, ou então às vezes estou no meu jardim ali, mexendo nas plantas. 10, 15 minutos. Né, pessoal? Prestem atenção nisso. São alguns minutos de conexão com a natureza, com o ar puro, com música, arte, ou com a quietude, né? Coisa que a gente também não tem, porque a gente vai emendando atividades e daí sempre tem alguma coisa ligada, e esse mundo online também nos desconecta, né? Nos conecta com o mundo, mas cria uma falta desse tempo para nós mesmos, né? De ficar quietinho. Nossa, pensa nisso, né? Que há um tempo atrás não existia smartphone, né? E aí, hoje, vai falar para uma criança hoje, né? Como que é uma vida sem telefone, assim, sem celular? Nossa, não existe, né? Uhum. Sem joguinho mais, sem não sei o quê. A gente tem tudo, né? No celular. E redes sociais também. E assim, com isso, por que que aumentou tanto, né? Claro que a gente teve pandemia também, né? Que é algo bem relevante, né? Mas aumentou muito, muito esses índices de ansiedade e de depressão também, né? Porque mexe muito com a gente. Mas o que a gente mais perdeu foi isso, foi não tenho tempo para outras coisas, né? Não tenho mais tempo, não posso parar, né? Tipo, não se conversa mais com o vizinho, não, sabe? Aquelas coisas que um ócio, né? Que era a gente conseguia cultivar e mesmo sem saber que é algo super saudável, né? Que a gente fazia, não se faz mais, porque são muitas demandas, né? Uhum. Isso aí. Então, mas a gente, sabendo disso, a gente pode fazer um movimento de resgatar isso em prol da nossa saúde, né? Física e emocional. Uhum. E eu sei que não é exatamente a tua área, né? Mas se a gente for pensar nessa atenção plena na hora da refeição, puxar isso um pouquinho, né? Como é que a gente aproveita isso, Ali? Porque tu tá falando aqui do aqui e agora, deixar um pouquinho o futuro Uhum. congelado, pensar, concentrar no aqui e agora, o que que o meu corpo tá sentindo, o que que ele tá precisando. Às vezes é o soninho, às vezes é um banho relaxante. Às vezes se dá conta, nossa, eu tô com dor no pescoço, e o que que é isso, né? Conversar, adorei aqui esse teu termo, da gente ser mais amigo da nossa mente, assim, de poder conversar com a gente mesmo, né? Respirar e ter uma pausinha diária ao longo do dia, pelo menos 10 minutinhos ali. Tudo isso foi um resuminho breve do que as coisas que me marcaram aqui nas palavras da Ali. Como é que tu vê essa questão voltada na alimentação? Então, quando a gente fala assim de alimentação, até assim, um dos primeiros exercícios assim no mindfulness que a gente faz é a prática da uva passa, para entender que é sair do piloto automático. Então, o que a gente faz? Nessa prática, a gente usa os nossos 5 sentidos para notar a uva passa, sabe? Então, assim, quando a gente fala de alimentação, primeiro, que eu sempre oriento, assim, tá na hora de comer, tá, eu vou comer porque eu tô com fome ou porque tá na hora de comer, primeiro de tudo, né? Sente o corpo, sente o corpo. Estou com fome? Ah, ok, estou com fome. No Mindful Eating, que é um dos caminhos assim do mindfulness, eles dizem que a gente tem 9 tipos de fome, né? São 9 tipos. Enfim, aí tu aprende a entender qual fome que tá contigo naquele momento, né? Mas enfim,
estou com fome, né? Então, assim, ficar presente, né? Desde a escolha do alimento, né? O que que eu vou escolher comer? Vou comer aquilo que está ali mais prático na minha frente, ou vou pegar algo que eu sei que é mais proveitoso para o meu corpo, né? Então, desde a escolha do alimento. E aí, enquanto eu estou comendo, nada de telefone do lado, sabe? Procurar ficar presente, sentindo textura, sentindo sabor. A gente se surpreende quando a gente consegue ficar presente naquilo que a gente está fazendo. E na alimentação isso também é muito interessante, porque assim, voltando à prática da uva passa, as pessoas, algumas não gostam da uva passa e ficam receosas de comer, outras se surpreendem com o sabor, né? Que, nossa, como que algo tão pequeno tem um sabor tão grande, assim, tão enorme, assim, né, dentro da minha boca. E uma coisa, assim, que a gente trabalha muito, assim, no Mindfulness é a mente de principiante, né? Que é essa curiosidade, essa abertura para dar espaço para. Eu não sei o que que vai acontecer quando eu, por exemplo, comer uma uva passa. Eu não sei o que que vai acontecer. Então, deixa eu levar a curiosidade, deixa eu ver o que que vai acontecer hoje nessa uva passa, que as uvas são únicas. Assim como todo o alimento que a gente ingere é único. Não existe outro igual. A gente acha que não, vou comer uma alface. Vou comer um cachorro quente. Não, é único. Então, assim como todas as experiências que a gente vive são únicas. É a primeira vez e vai ser a última que eu estou vivenciando aquilo, né? A nossa conversa aqui, mesmo que amanhã a gente volte aqui, nós não vamos mais ser as mesmas, nós vamos ter vivenciado outras coisas. Nunca é igual, nunca é igual. Então, nada é igual. Então, ter essa consciência, né, e levar curiosidade, levar esse espantamento, assim, né? De tipo, uau, né? De poder dizer, ai, nossa, essa uva, que sabor incrível. Levar isso para a hora de comer, seja o que for, né? E enquanto eu estou comendo, perceber a respiração, perceber meu corpo, porque tem um momento que o corpo vai dizer, estou saciado. E aí, muitas vezes, o que que acontece? A gente continua comendo porque tá muito bom, ou continua comendo porque tá pensando em outra coisa, né? Então, perceber o momento da saciedade também. É um dos lugares que o Mindful Eating nos leva é o comer consciente mesmo, né? Que é respeitar o corpo. Comer quando está com fome e não comer quando não está com fome, né? Uhum. Que seria básico, assim, né? Tipo, parece que a gente tá falando coisa assim que todo mundo sabe, mas a gente parece que não sabe, né? A gente É, come por N motivos, né? por a questão mais primitiva, né? A gente vê um bichinho, ele vai buscar a ração ali quando precisa. Senão pode estar ali a ração, ele não vai comer até acabar, né? Então, tu traz o conceito de desfrute, né? Como esse Sabor. momento é único, então eu vou aproveitar ao máximo esse momento, porque ele não vai voltar a repetir. Então, Uhum, se a gente puder ter essa noção assim desse valor, a Nerida está falando conversa de valor, e o valor de cada encontro, o valor de cada momento da nossa vida, para que ele seja precioso, já que ele é único, ele não vai voltar atrás. Sentimos uhum. sabores, quantas vezes comemos e não percebemos os sabores, engolimos muitas vezes, né? E através do hábito rápido, porque a gente está atrasado, porque não tem tempo hoje, quando nos percebemos, a gente vai estar num dia tranquilo, sem pressa, e a gente vai estar comendo rápido também, porque se torna um hábito. Mas do mesmo jeito que a gente estabelece um hábito equivocado que nos detona, a gente pode reverter a partir da consciência e começar a fazer diferente hoje no jantar, tendo essa, esse foco no aqui e agora, né? Como é bom estar podendo aqui e agora desfrutar desse momento, dessa conversa, desse jantar, dessa hora de sono, da minha cama gostosa. Então, é poder estar sem negligenciar tudo que a gente está sentindo e precisando, né? Uhum. É, e eu vejo assim, ó, que
que mais que a gente não faz também é se a gente se abre para a experiência do que a gente está vivenciando, seja o que for, olha a riqueza disso, né? Porque olha quanto que a gente perde quando a gente não está presente, né? Quando a gente está viajando, né, em outras coisas. A gente perde muito, né? Isso aí. Então é se Desfrutar, usufruir. presentear, né, Flávia? Se É, presentear, estar presente mesmo, é né? isso aí. É maravilhoso. Muito bom. Estou adorando a conversa. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição. Me surpreendeu. Eu nunca tinha conversado com ninguém sobre isso. A gente está sempre em aprendizagem, né? E uma conversa muito gostosa, essa da Ali, vai ficar gravada. A gente deixa sempre, baixa para o YouTube, Leve Flávia Felipe. E são várias lives sempre na tentativa da gente buscar um jeito mais leve de viver e de se relacionar com o nosso corpo e com a nossa vida, com a nossa mente, com a nossa saúde. Tá tudo numa coisa só, né? Uhum. Sim, a gente é um combo, né? É. Corpo, mente, emoção, tudo. E a Ali trouxe então vários, imagino que sejam fundamentos, né? E que são simples, tu coloca de uma forma bem simples, que dá vontade da gente fazer, né? Ai, e é por aí, acredito, né? Esse contato é como as crianças que estão sempre atarefadíssimas, né? Elas têm muitas atividades o dia inteiro e tarefas e pouco tempo ao ar livre e pouco tempo com outras crianças para brincar ou para não fazer nada, né? Então, quando alguns pais assim se dão conta que, nossa, bastou fazer uma trilha, bastou largar numa praça cheio de outras crianças que as coisas acontecem, né? A criança fica mais tranquila. Nós também, né? Que outros brinquedinhos nós vamos precisando no dia a dia para que a gente possa desfrutar, usufruir, ter prazer que não só concentrado na alimentação como recompensa, né? Como a nossa dopamina. É claro que vem a dopamina com a alimentação certa também, né? Mas dicas de ouros. A Ana Mari tá reforçando. É, né, Ana? Adorei, adorei. Mas eu acho que é isso. Eu não sei se tu tem mais algumas palavrinhas para dizer para o pessoal. Se não, acho que vale a pena escutar de novo. Acho que falou de coisas bem importantes, né? E tranquilas da gente perseguir nessa busca de um equilíbrio, de uma calmaria, para que a gente possa viver o dia a dia desfrutando dele e dos nossos momentos da vida, mas também no próprio trabalho, na conexão com o outro, com a família, né? Esse, esse contatinho que nos preenche. E daí, preenchidos, talvez a gente não precise de tanta comida. Não é isso? Sim, eu acho que assim, quando a quando a gente se possibilita descobrir o prazer nas coisas pequenas, né? Naquilo assim, nas coisas muito sutis que acontecem a todo instante, a gente vai ver que muitas vezes a gente vai, de novo, a gente vai se surpreender. Daí a gente vai ver que o nosso prazer não está, por exemplo, só na hora de comer. Claro que o comer ele tem também esse componente afetivo, né? A gente Uhum. sabe. Então, se eu enquanto estou comendo, eu trago todo esse carinho comigo mesma e usufruo daquilo, naquele momento eu vou ficar preenchida. E eu posso levar essa curiosidade para perceber o que está acontecendo de positivo, de agradável a qualquer momento. Por exemplo, uma respiração leve, fluida, é algo que nesse momento pode estar sendo legal. Então eu posso ficar na minha respiração, sabe? É, coisas muito, muito simples assim. O nosso cérebro, né, é engraçado assim que tudo que acontece de ruim, ele pega muito rápido, porque ele faz isso porque ele quer nos proteger, né? A gente chama isso de viés da negatividade. Então, o que é positivo, o que é agradável, acontece, gente. A gente esquece disso, né? Não percebe, mas acontece. Só que o nosso cérebro precisa de um tempinho um pouco maior para dizer, tá acontecendo isso de bom. Ah, então peraí, deixa eu ver como é que é isso, né? Então,
que a gente possa ficar com sensações que são agradáveis, por exemplo, um perfume agradável, ai, um raio de sol que tá atingindo o meu corpo nesse momento, sabe? Por exemplo, essa lua linda que tá lá fora, olhar, Ah, quem toda na conseguiu ver, né? Prestou atenção nisso. e É verdade. mas olhar e ficar um pouco, sabe? Se permitir ficar um pouco com aquilo. Que aí a gente vai estar levando para o nosso corpo os hormônios e neurotransmissores que são do bem, né? Que a gente tem isso natural, né? Sim, Falou da dopamina, mas a gente tem endorfina, serotonina, né? A ocitocina, que é com um abraço. Então, quando for abraçar alguém, abraça, sabe? Abraça. Fica ali um pouquinho, sabe? Deixa aquela energia ali, né? Trazer tudo de bom que ela tem, sabe? isso aí. É é isso, porque a vida tem muitas coisas boas e a gente muitas vezes só tá enlouquecido correndo e não vê, né? Então que a gente possa parar um pouco essa correria e respirar e olhar. Respirar. Essa é a minha Isso aí, dica que final. é uma dádiva. É Obrigada isso pelo aí. convite, eu adorei conversar contigo. Eu que agradeço, foi muito bom. Acredito que as pessoas que estão assistindo também concordam comigo. Dicas de ouro, isso aí. Obrigada pela presença de todos e que a gente possa, então, dormir essa noite respirando, relaxando, tendo uma noite super tranquila, com essa lua para quem puder enxergá-la e aproveitando o dia de amanhã que também vai estar iluminado, ensolarado, bem lindo. Muito obrigada, Ali. Um abração grande. Abraço, tchau, Boa gente. noite, Obrigada pela presença. pessoal.